Bem-vindos ao podcast da Controltech Conversão de Energia. Neste podcast, iremos discutir um pouco mais sobre tendências, inovações e desafios no setor energético e infraestrutura para tomadores de decisões. Eu sou Giovana, esse aqui é o nosso convidado Rodrigo, e hoje a gente vai explorar as tendências e projeções do setor energético global, com base num recém-lançado relatório chamado World Energy Outlook de 2024. Vou até pegar aqui para vocês poderem dar uma olhadinha, caso vocês tenham interesse Os depois. links estão na descrição, né? E esse Isso. report é da IEA, que eu vou falar um pouco mais, Agência Internacional de Energia. Perfeito. E acho que para a gente começar seria interessante ter uma visão geral do que é esse World Energy Outlook e qual a importância dessa edição de 2024. Então, se você puder começar. Você que trabalha na área de energia, um tomador de decisão, eu fortemente recomendo você sempre estar lendo. Eles normalmente fazem em outubro, você está lendo esse relatório porque realmente é muito completo. Eles reúnem economistas do mundo inteiro, academia, para basicamente dar um panorama geral do que está acontecendo no mundo em termos de energia. E se você não conhece, a IA ela foi criada ali no final da década de 70, quando teve a crise de petróleo. Então, se você não lembra, historicamente, teve a crise de petróleo que, basicamente, a OPEC segurou a quantidade de petróleo, os preços foram lá para o alto, a inflação aumentou lá no governo Jimmy Carter, né, no governo Médici, se eu não me engano, no Brasil. E aí a IA foi criada para, basicamente, que isso não acontecesse de novo, que basicamente existisse uma certa estabilidade na geração de energia mundial, uma vez que a energia é a base da infraestrutura no mundo inteiro. E esse relatório ele é muito bom para, basicamente, tomadores de decisão, tanto em nível de países quanto em nível de empresas, terem melhores dados para montarem a estratégia. Então, acho que para vocês que trabalham nessa área vai ser um resumo muito interessante, com dados muito importantes para a estratégia de vocês em 2025 e em diante. Perfeito. Antes da gente começar a analisar cada ponto em mais detalhe, eu queria que vocês destacassem os principais pontos trazidos nesse relatório. Basicamente assim, é um relatório bem grande, acho que o PDF tem 400 páginas, e no site, no link que a gente vai colocar, ele é mais curtinho, então eu recomendo vocês lerem esse relatório mais curto, e tem no YouTube em inglês, tem também um resumo dos criadores do relatório. Mas basicamente são dois. O primeiro é o crescimento da oferta, tanto de energia renovável quanto não renovável. Então, a gente pensa assim, o mundo está indo na direção da energia não renovável, e é verdade, como a gente vai demonstrar, mas o mundo também está aumentando, graças à inovação tecnológica, energia não renovável, como petróleo e gás natural. Então, no mercado de gás natural, como a gente vai mostrar no gráfico, o mercado vai crescer 50% nos próximos anos, principalmente graças ao aumento de produção do Catar e dos Estados Unidos. Então, se você for para a página aí, esses gráficos estão todos nos links que eu falei. Você vai ter a capacidade atual é o que está em roxo, e aí lá para 2030 você vê como a produção de gás natural vai aumentar graças ao Catar e aos Estados Unidos. Então, isso é importante, é um dado importante. Outro dado importante é que a oferta de petróleo também vai aumentar. Então, esse ano, a oferta de petróleo vai superar 1 milhão de barris a demanda. Então, você está tendo um crescimento muito grande, liderado pelos Estados Unidos, que já passou a Arábia Saudita em termos de ser a maior produtora de petróleo do mundo, mas também algo interessante é alguns outros países que estão com grandes projetos. Então, você tem o Brasil, você tem a Guiana, você tem a Argentina, com grandes projetos de extração de petróleo vindo nos próximos anos, que vão aumentar a oferta. Então, isso é interessante porque algo que eu vou mostrar mais para frente é que você tem uma espécie de competição de energias renováveis e não renováveis, já que a oferta de não renováveis vai aumentar,
Isso vai ser bom para a sociedade como um todo, que vai ter uma pressão negativa para os preços, né? Inclusive, se você gosta de geopolítica, explica em termos porque a Venezuela queria invadir a Guiana, né? A Guiana, ela foi o país, se eu não me engano, que mais cresceu ano passado, graças à descoberta de uma bacia de petróleo gigante naquela região, na divisa com o Brasil. Então, a Guiana vai se tornar um país rico se ela souber usar de maneira estratégica o dinheiro que vem do petróleo. Outro fator interessante, então, eu falei da questão da oferta de não renováveis, né? Que nem eu falei, você tem a questão do petróleo e do gás natural, mas você também tem um aumento da demanda de renováveis. Então, até 2020, em 2025, esse ano, 20% de todos os carros vendidos no mundo vão ser carros elétricos, e na China já são 50%. Então, 50% de todos os carros vendidos na China são elétricos. Então, você claramente vê uma tendência de crescimento. Além disso, 80% das novas usinas de energia no mundo são de fontes renováveis. E a gente vai ter esse ano a maior quantidade de energia nuclear produzida na história. Então, isso são tendências interessantes. E aí, para mostrar essa questão do aumento da demanda, tem aqui esse gráfico que você mostra basicamente o crescimento de todas as energias, tanto as não renováveis, né? A OPEC, provavelmente vocês já viram falar, que é aquele grupo dos maiores produtores do mundo, que tem ali na Arábia, na Península Arábica. Então, você vê como vai aumentar a produção. Você vai ter o aumento de gás natural, mas também vai ter o aumento da capacidade de solar e baterias. Então, do ponto de vista mundial, eu acho que o mundo está numa direção muito boa, né? De melhora de segurança energética. Eu sei que quando as pessoas veem notícia é só desgraça, mas a realidade é que a inovação tecnológica está fazendo com que o mundo realmente esteja numa boa direção na questão de melhorar o suprimento de energia por meios limpos, né? Então, eu falei da questão do aumento da oferta. Agora eu vou falar um pouco sobre o segundo grande ponto do relatório, que é a questão das tensões, a questão geopolítica, né? Então, um dos riscos, como eu falei, um dos papéis da IEA é mostrar os riscos para os tomadores de decisão. Um dos riscos é a tensão na região do Estreito de Hormuz, né? O Estreito de Hormuz, como vocês estão vendo aqui, ele fica fica na Península Arábica e fica muito próximo do Irã. E aí você vê aqui o quanto do gás natural e do petróleo passa pelo Estreito de Hormuz. E como você tem a tensão graças à guerra, né, ali da Palestina, tem também a Síria, que agora está num momento de tensão, é um risco grande para o mundo. Aparentemente, a guerra está nos seus finalmente, mas ainda assim é algo que é arriscado, já que o mundo depende disso, né? E como vocês sabem, uma vez que a energia aumenta, o preço de tudo aumenta, já que energia é a base de tudo. Então, essa é uma questão, né? Além disso, você teve eleições em 2024 que já estão movimentando a questão energética, né? Então, você vê, por exemplo, a eleição do Donald Trump. A ideia dele, pelo menos no discurso, ele saiu do Acordo de Paris e ele basicamente está desregulando a indústria nos Estados Unidos de petróleo. Então, a ideia é que esse suprimento a oferta de energia não renovável nos Estados Unidos aumente ainda mais, porque essa é o viés político do Donald Trump. Bom, é legal que você trouxe essa questão de combustíveis fósseis, né? Mas eu acho que a gente poderia falar também um pouquinho sobre a escassez de alguns dos elementos minerais, talvez que se diga. Dos minérios, né? Que fazem parte do supply chain aí de energias renováveis. Então, você tem, por exemplo,
já que vai ter um aumento na eletrificação do mundo, você precisa de minérios. E a tendência de minérios é interessante porque há um aumento para 2035 de lítio, níquel, cobalto e grafite, não sei como, grafite seria, né? Isso. E só que cobre você tem uma diminuição, então a oferta de cobre, que é extremamente importante, vai diminuir. Isso tem algumas consequências geopolíticas, que os países que produzem cobre, notadamente o Chile, a República Democrática do Congo, e o Peru, elas podem usar isso como alavancagem em negociação, podem aumentar o preço, está muito concentrado nesses 3 países. E, além disso, a China ela domina 40% do refino de cobre no mundo. Então, cobre pode ser uma questão de tensão nos próximos anos, tensão geopolítica. Então, é isso, eu dei um panorama geral, basicamente. Então, a gente tem um aumento de oferta, tanto de renováveis e não renováveis, quanto você tem também um aumento de oferta das energias renováveis. Então, estamos numa direção interessante, a gente vai entrar um pouco em detalhes sobre cada direção. Bom, o relatório ele fala sobre a era da eletricidade e eu queria que você explicasse um pouco o que significa isso. O vídeo que eu coloquei no relatório, eles falam que teve diversas eras, né, ao longo da história. Teve a era do petróleo, a era do carvão, e a gente está indo para a era da eletricidade. Então, a demanda por eletricidade vai dobrar até 2050, impulsionado por várias tendências que estão, vamos dizer, se juntando ao mesmo tempo. Uma é carros elétricos, como já foi mencionado. Você também vai ter um aumento de demanda por data centers, em grande parte graças à inteligência artificial e também graças à inteligência artificial e também nuvem no geral. As empresas ainda estão numa transição de enviar os dados delas para a nuvem. Além disso, você tem uma demanda por ar-condicionados, algo que eles falam no relatório, porque você tem um aumento da temperatura. 90% das casas nos Estados Unidos e no Japão já tem ar-condicionado, mas na Índia é 5%, na Nigéria é 5%, na Índia é 20%. Então, você tem esses países em desenvolvimento ainda com uma baixa adoção de ar-condicionado. Eles estão ficando mais ricos e estão ficando mais quentes. Então, um aumento de demanda de eletricidade nesses países vai ser bem grande. E como isso impacta no setor energético? Então, basicamente, a gente está tendo uma aumento de oferta, principalmente em energia eólica e solar. Então, um fenômeno interessante, acho que vão mostrar o gráfico de oferta de energia para essas matrizes. Então, você tem um aumento na nuclear, energia hidráulica, gás vai ficar constante, carvão vai diminuir, o que é ótimo, mas observe o aumento em questão eólica e solar, que para o Brasil é interessante, né? O Brasil tem uma oferta gigante pela incidência de sol e vento no Nordeste. Então, observe o aumento. Então, realmente, a gente está numa tendência de crescimento muito grande dessas duas tecnologias e algo muito positivo é a diminuição do preço. Então, se vocês olharem o próximo gráfico, vocês vão ver que tem uma diminuição muito grande nos preços, tanto de painéis solares, quanto turbinas de vento, quanto baterias, tanto baterias storage, de armazenamento. Né, que é armazenamento e baterias de energia de EV. Voltando. Então, assim, está tudo na direção certa para mais investimento em energia limpa. Então, você, como tomador de decisão, o Brasil, tanto no centro da produção de eletricidade, é um país muito interessante. Claro que vai ter desafios, principalmente no arcabouço legal, como a gente vai falar no próximo podcast, mas o Brasil está bem posicionado nesse sentido.
Perfeito. Bom, mudando agora um pouco mais para a questão de combustíveis fósseis, o relatório menciona que eles estão prestes a atingir o seu pico. Então, eu queria saber de você quais as implicações disso. Isso é interessante, né? Então, vamos mostrar o gráfico agora da demanda de energias não renováveis ao longo de petróleo no mundo. Então, como vocês podem ver aqui, você tem um pico na produção de petróleo em 2030 e já vai começar a diminuir, mesmo com a oferta. Então, você observa que a gente está numa tendência realmente de transição da matriz de petróleo para outras fontes de produção, e aí a gente olha quem vai ter esse aumento de demanda. Então, no próximo gráfico, a gente mostra os países. Na verdade, quem vai aumentar a demanda de petróleo nos próximos 2 décadas vai ser o Sudeste Asiático, principalmente. Então, Índia, China, Sudeste Asiático, África vão aumentar, mas os países desenvolvidos já vai ter uma diminuição significativa tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, de demanda por petróleo, já que está tendo essa tendência de energias renováveis. Então, acho que isso é uma tendência interessante, mas ainda não estamos lá. Ainda no próximo gráfico a gente mostra que ainda 2/3 da produção energética, aqui a procura, 2/3 da produção energética, 67% hoje, ainda vem de energias não renováveis, combustíveis fósseis. Então, estamos na direção certa, mas ainda, hoje em dia, a maior parte da produção, ainda o mundo depende muito de petróleo e gás natural. Perfeito. E bem como você já puxou o gancho, né, de falar do aumento de consumo de energia por parte da Ásia, eu queria entender um pouco mais de como isso impacta o mercado global. Então, vamos falar um pouco primeiro sobre qual é o perfil da Ásia. Então, a Ásia, ela não tem muito recurso natural, então ela tem que importar muito da energia que ela tem. Então, vamos mostrar no gráfico como funciona a questão da importação. Então, você vê aqui, na parte de cima é petróleo, na parte de baixo é gás natural, e aí a parte mais escurinha é importação e a parte mais clara é produção doméstica, né? Então, observe como a Índia, o Japão e a Coreia, elas basicamente importam toda a energia que elas consomem. E o Sudeste Asiático, a China já vai ter uma produção interessante, né, principalmente de gás natural, mas essa é uma das razões que eu vou falar em seguida da China estar tão agressivamente indo para a energia renovável, porque geopoliticamente ela fica muito vulnerável tendo que importar petróleo e gás natural. Ela depende muito de importação de países que muitas vezes são aliados dos Estados Unidos, como a Arábia Saudita, como os Estados Unidos mesmo. Claro que a China tem uma associação muito próxima com a Rússia, mas os políticos da China acertadamente entendem que há uma vulnerabilidade para o país grande. Então, acho interessante entender essa questão de importação, e agora a gente vai olhar a demanda, né, novamente, de petróleo. Então, você vê a procura de petróleo, ela vai diminuir bastante na China de 2023 para 2035, né? Já que ela está fazendo essa transição, mas Índia, Sudeste Asiático, então Vietnã, Tailândia, Camboja, a África também vai aumentar bastante. Então, esse é um dos problemas também que o relatório aponta. A concentração de transição para energia renovável está numa direção positiva, mas ela está muito concentrada em China, Europa e Estados Unidos. Você tem alguns países em desenvolvimento, o Brasil está numa boa direção, eu diria que a América Latina também, mas grandes países como Índia, como o Sudeste Asiático, Japão, Coreia ainda não estão na direção correta. Então, esse é um problema que o relatório aponta. E aí a gente pode falar um pouco sobre a China, né?
Gostaria que você explicasse um pouco mais o motivo da China estar adotando de maneira tão agressiva essa eletrificação que você mencionou. Se você olhar no relatório os dados, os Estados Unidos está investindo muito, talvez diminua com Trump, mas a China, ela é o país mais agressivo em investimento, em inovação tecnológica, em todos os sentidos, né? Por quê? Tem uma razão. Primeiro, como eu falei previamente, a questão da segurança energética. A gente antes vivia num mundo mais globalizado, agora que as tensões entre os Estados Unidos e a China estão aumentando, a tendência é o mundo ficar mais regionalizado. Então, você tem os Estados Unidos e sua zona de influência, Europa, América Latina, e a China fica muito vulnerável. Então, o CCP, o Partido Comunista Chinês, ele entende que hoje a China importa 70% do petróleo, 40% do gás natural, e qualquer choque de oferta afeta muito o país. Até geopolítica, até como eu falei, a questão do Estreito de Hormuz, né? Vamos supor que tem algum problema ali, a China está numa situação bem complicada. Então, reduz essa vulnerabilidade, aumenta a autossuficiência, e além disso, ela vê também como uma oportunidade econômica. Então, já que o mundo está nessa direção, por que não se tornar o líder tecnologicamente de produção dessas tecnologias e ganhar dinheiro, né? Exportar esse tipo de tecnologia. Então, você já vê isso em vários sentidos. Você vê aqui a produção, a capacidade de produção da China do resto do mundo e da China em produção de energia solar. Olha como é concentrado na China. E bateria também. Então, basicamente, a China, nessa questão de eletricidade, está concentrando desde inovação até produção, né? E, além disso, você já começa a ver as empresas chinesas, né? Tanto de carro elétrico, a BYD, produzindo carros que estão competindo e causando um estrago tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Uma das razões do Trump aumentar a tarifa, não tenho nenhuma dúvida, é a questão de não ter competição com os carros chineses para a Tesla. Ou na Europa, a Alemanha está tendo que fechar várias fábricas porque os carros chineses já estão competindo de igual para igual com os carros europeus. Então, a China realmente está entrando em peso nesse mercado e provavelmente vai ter um grau de dominação grande. O Brasil, por ser um país, entre aspas, em cima do muro, geopoliticamente, vai receber bastante produtos da China, na minha opinião, né? Porque é um país aberto tanto para os Estados Unidos quanto para a China, diferentemente dos Estados Unidos, que é mais fechado. Então, aqui mais de 50% dos veículos elétricos vendidos globalmente em 2025 serão da China, como eu falei, né? E, além disso, tem a questão climática também. Eu acho que a questão climática, na minha opinião, é menor do que as outras duas questões. Eu acho que a China está indo para a eletrificação. O governo chinês ele é muito pragmático. Então, eu acho que é mais pela questão de ganhar dinheiro e pela questão geopolítica, mas as cidades chinesas são muito poluídas. Isso diminui significativamente a vida das pessoas. Então, eu acho que mais até do que acordos internacionais, etc., é realmente diminuir a poluição nas cidades chinesas. E aí, só para finalizar, mostrar um gráfico, né, de o quanto a eletrificação da China está ocorrendo. Então, você tem ali no primeiro gráfico a eletrificação do consumo. Então, na China é o azulzinho e a parte vermelhinha é o resto do mundo. Então, você vê que 35% deixa eu ver, electrification rate of final, do consumo final de eletricidade vai ser da China. A demanda por petróleo da China vai ficar meio que constante, e aí a parte azulzinha mostra o quanto a eletrificação vai economizar, né? Então, seria muito maior se não tivesse a eletrificação.
E aí a demanda por carvão vai diminuir, graças à energia nuclear e renováveis. Então, está na direção correta. Uma das coisas dos relatórios é que teve a COP de 2018, eu acho que ela teve várias metas que, de acordo com o relatório da IA, não vão ser cumpridas. Então, o mundo não está fazendo essa transição rápido o suficiente, mas está fazendo. Então, na minha opinião, o que eu acho? Eu acho que o mundo vai ter um choque climático nas próximas décadas. A gente está vendo queimadas, temperaturas estranhas ao longo do mundo. Isso vai continuar, vai piorar, mas o cenário apocalíptico que a gente talvez tenha aprendido na escola não vai acontecer, na minha opinião, porque estamos na direção correta e está se acelerando. Então, não é como se o mundo tivesse parado. Claro que não dá para relaxar, eu acho que tem algumas regressões, talvez com novos políticos aí no poder haja uma regressão, mas a direção é boa. Isso demonstra um pouco a inovação do ser humano, né? Então, desde o Thomas Malthus, que ele falava que as pessoas iam morrer de fome porque não ia ter produção suficiente de comida, mas a inovação tecnológica da humanidade é muito grande. E eu acho que pode se acelerar ainda mais com inteligência artificial. Então, inteligência artificial você vai ter como se fosse PhDs trabalhando 24 horas por dia, pensando em como otimizar mais ainda essas tecnologias. Então, é possível que a transição seja mais rápida até do que a gente pensa. E é isso. Então, a ideia desse podcast é basicamente pegar relatórios assim para que você consiga se informar e tomar melhores decisões, saber onde investir. Eu acho que aqui com esse relatório algumas coisas ficam claras, né? Grandes oportunidades na área renovável, tanto solar quanto de eólica, essas vulnerabilidades geopolíticas, essa vulnerabilidade do cobre, e também a importância da China. Então, ter uma estratégia focada na China, eu acho muito importante saber o que está acontecendo, quais inovações, ficar sempre atento, porque lá é a origem das grandes inovações nos próximos anos tecnológica, claro, com olho nos Estados Unidos também, mas a China, nesse mercado, parece ser o líder. Perfeito. Queria agradecer, então, a sua presença aqui no nosso podcast e a você também que assistiu. Em breve lançaremos o próximo episódio e se tiverem algum interesse em ler mais dos relatórios, só clicar aqui na descrição. E, Rodrigo, quer encerrar com mais alguma palavra final? É isso. No link na descrição você tem o e-book também da Control Tech para você ter as tendências, grandes tendências, que é uma espécie de resumo dessas tendências que a gente tem. Então deixe seu e-mail lá e dá uma lida no e-book. Isso, é o panorama do Brasil nos próximos 5 anos. Muito bem. É isso então, pessoal. Até a próxima. Tchau, Até a tchau. próxima. Tchau.